E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje na nossa aula de ciências voltada para os nonos anos, vamos falar um pouquinho sobre doenças sexualmente transmissíveis. Nice. Isso aí, pessoal, isso aí. Alguém aí já manja disso? Já viu alguma, em algum lugar? Alguém já, ou alguém da família que tenha alguma doença, Alguém já comentou sobre isso, que isso é muito importante. Então assim, eu vou explicar e eu acho que vocês vão entender, eu acho. Então tá, as doenças sexualmente transmissíveis, no caso, usa-se a sigla DST, tá bom? Dado, sapo e trator. Atualmente, chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, pode-se chamar infecções também, ou doenças ou infecções. Então são infecções transmitidas principalmente por meio do contato sexual com uma pessoa infectada. Tá? Então apenas por contato sexual não é apenas, é uma das possibilidades, porque existem outras que a gente já vai falar um pouquinho mais abaixo. Anteriormente, preferia-se adotar a denominação de doença sexualmente transmissível. Entretanto, doença remete a sintomas e sinais visíveis. Quando você está doente, você tem aquela febre, aquela tosse, que você sofre, o que nem sempre é observado nesses casos, quando você tem a DST, no caso, sendo algumas infecções assintomáticas por toda a vida. Então aqui, infecções assintomáticas, o prefixo A é como se fosse nulo, é sem sintoma, não há sintomas. Então pode ser que você tenha AIDS, você nem sabe, porque não dá febre, não dá dor de cabeça e não acontece nada. E você tem a doença e você está passando para as outras pessoas e nem sabe. Isso aí é grave. Porque em outras pessoas pode ser que aí tenha sintomas em outras pessoas. Mas em você, por exemplo, não. Você é imune, é igual o Wolverine lá do X-Men. Você, você tem, mas não sente nada. Isso pode acontecer, mas você tem a doença. Então tá, então vamos detalhar um pouquinho mais. Transmissões das infecções sexualmente transmissíveis. As infecções sexualmente transmissíveis, IST, são principalmente transmitidas por contato sexual. São principalmente pelo sexo, mas não somente ela, seja ele oral, vaginal ou anal, sem uso de preservativo. Lembra na aula passada que a camisinha preservativo foi um dos melhores, assim, que se você não rasgar ele, se você não cortar ele com a mão, por exemplo, você vai colocar esse preservativo e sem querer a unha vai e rasga ele. Então toma cuidado. Então, se ele for colocado bem com cuidado, protege muito bem, tá? Algumas IST, no entanto, podem ser transmitidas ainda de outras formas, como durante a gestação, no caso, o nenê tá lá, ele tá nascendo, você acaba passando pro nenê enquanto ele tá crescendo, ou no parto, ou no momento da amamentação. Isso pode aparecer, compartilhamento de agulhas ou outros objetos. Teve uma aula que eu passei, acho que do sétimo, que falava sobre drogas. E se você, um cara lá tá se drogando, e ele coloca a agulha dentro dele, pega um pouquinho do sangue dele e tal, tira e fala assim, agora você usa. Aí pega a agulha dele, que tá com o sangue dele, e injeta em você a droga, por exemplo, vai com um pouquinho do sangue dele. Pronto. Encostou, já era, uma gotinha de sangue já fica contaminado para sempre. E não tem cura. Esse que é o problema. Tem várias doenças aqui, por exemplo, que não tem cura. Ela pode até aparecer, mas ela não tem remédio. Ela aparece e vai embora. E fica lá, e não tem cura. E você vai sofrendo pro resto da vida. Por exemplo, a AIDS, no caso, você sofre pro resto da vida. Então tem que tomar muito cuidado, que é por isso que na escola ensina para não ter esse problema, tá? Então vamos continuar.
transmitida por gestação, compartilhamento de agulhas e outros objetos cortantes contaminados, além de transfusão de sangue. Então imagine, você vai lá fazer uma transfusão de sangue, ou você vai doar um sangue, né, por exemplo, para alguém, você vai doar, você pode até doar, né, você doa, mas você não sabe se você está doente ou não. Aí você acaba, mas lá no hospital eles chegam a fazer algumas perguntas para você, tal, né, no caso, se você teve alguma doença, tal, antes, aí que eles pegam o seu sangue, tá? Sintomas das infecções sexualmente transmissíveis. Os sintomas. Então tem gente que tem o sintoma e tem gente que não tem. Então um deles, vamos ver aqui, ó. Como sabemos, nem todas as infecções apresentam sintomas, sendo algumas delas completamente assintomáticas, ó, sem sintoma. Os sintomas são variados e a depender da infecção que foi contraída. Porém, algumas manifestações clínicas podem nos acender o alerta de que estamos com alguma infecção sexualmente transmissível. Por exemplo, corrimentos, né, tipo no pênis ou na vagina, tal, feridas e verrugas. Então essa é um dos sintomas. Os médicos normalmente eles fazem exames, ou exames olhando, ou exames de laboratório, para tentar achar qual que é o problema. Então normalmente você só descobre que está com alguma doença quando aparece alguma coisa. Se não aparece nada, você não está doente, né? Mas tem hora que você está doente e não aparece nada. Esse que é o perigo. Né? No caso da AIDS, que ela pode ficar lá quietinha lá e você nem sabe por quê. Por exemplo, ó, exemplo de infecções, vamos lá. Vamos aqui na AIDS, ó. A AIDS é uma doença sem cura, tá vendo? Ó? Ela não tem cura, que é causada pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus atua comprometendo o sistema imunológico do indivíduo, fazendo com que ele fique mais suscetível a infecções oportunistas. Então, a AIDS ela não mata você. Quem mata você é uma outra doença que vai aparecer porque a AIDS te deixou fraco. Então olha que loucura. Não é a AIDS que te mata. A AIDS, ela tira a imunidade do seu corpo. Lembra que eu já devo ter explicado para vocês, vocês estão no 9º, né? Então eu já devo ter conversado com vocês no 7º, no 8º, falando sobre o sangue, né? O sangue tem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. O vermelho, que é a lubrificação, né, do corpo, né, que é líquido, e o branco, eles são os soldados que protegem o nosso corpo. O glóbulo branco, eles que correm atrás das doenças. Então tá lá o sangue, e tem o sangue, né, a parte vermelha, que é o glóbulo vermelho, e tem o branco. O branco fica caçando doença. Aí quando a AIDS ele entra no corpo e cai lá na corrente sanguínea, encontra com o glóbulo branco, a AIDS vai lá e mata o soldado, mata o glóbulo branco. Então, se ele consegue matar o glóbulo branco, você fica imune. Então, você acaba adoecendo. Aí, porque você não tem a imunidade, daí você põe o pé no chão, fica resfriado, uma gripe mata você. Você vai em algum lugar, respira um ar lá, que alguém, sei lá, né? Sei lá, você pega um vírus de uma outra pessoa. E aí esse vírus mata você porque a AIDS te deixou fraquinho. Então tem alguns casos que você vê a pessoa que é aidética, né? A pessoa que é aidética, ela é fraquinha, ela é tipo uma pessoa bem magrinha, porque o vírus ele vai te deixando fraco, tá? Então aqui, ó, mais exemplos, ó. O HIV também é transmitido por relações sexuais, por isso que é importante, ó, vaginais, anais, orais, desprotegidas, isto é, sem uso de preservativo, e compartimento de agulhas e seringas contaminadas com sangue, o que é frequentemente em usuários de drogas ilícitas, aquelas drogas que não são drogas que não são assim, são proibidas, né? Que também podem contrair mais doenças, como a hepatite. Então vamos pular aqui para a parte do lado aqui, ó, hepatite B.
é o nome que deram. A hepatite pode ser definida como uma inflamação que atinge o fígado. Olha só. A hepatite, chamada de hepatite B, é causada pelo vírus HBV e geralmente não causa sintomas. Algumas vezes, no entanto, os sintomas podem surgir, sendo os mais frequentes, tipo tontura, vômito, dor abdominal, coloração amarela na pele, mucosa nos olhos. Então eu já cheguei a ver algumas pessoas com o olho amarelo, batata, hepatite na hora. Você vê o olho amarelo, não é porque é vampiro, é porque está doente. Tá? A sífilis. Vamos para a sífilis. É uma outra doença. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Treponema pallidum. É uma doença grave que, se não tratada, pode evoluir e causar complicações. A sífilis pode ser classificada em diferentes estágios. Então a gente não passou os estágios aqui, mas a sífilis é uma doença também, quase todas sexualmente transmissíveis, tá? Vamos ver, tem a gonorreia aqui, ó. A gonorreia é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, ó, que pode causar ou não sintomas. Nos homens podem causar ardência na hora de urinar e surgimento de corrimento. Tá bom. Nas mulheres pode causar sangramento fora do período menstrual, corrimento e dor ao urinar. Imagina, você vai fazer xixi, tá doendo, né? Chato, triste. Então fiquem espertos com isso aqui. Se vocês estiverem com alguns sintomas desse aqui também, vão no médico, que dá pra ir tomando alguns remédios, mesmo que não tenha cura, mas se toma remédio pra... tipo, remédio pra dor, sabe? Algum remédio que te ajude a conviver, tá? Vamos aqui o item tratamento das IST. Vale salientar que algumas ISTs podem possuir tratamento que leva a completa cura e outras que não possuem cura, como é no caso das infecções por HIV. É o HIV que não tem cura, algumas têm. Nas IST que não possuem cura, o tratamento visa ao controle. Tá vendo? É controle, não vai curar. Algumas curam, tem que ver quais que curam, mas algumas não curam, tá? É que cada doença é uma doença, tá? Então, existe uma pessoa, um americano que sofreu um acidente, ele tinha AIDS. E aí ele sofreu um acidente. Fizeram transfusão de sangue nele. Você acredita que ele se curou da AIDS? Acredita ou não? Fez a transfusão. Acho que deve ter saído uma boa parte do vírus, né? E aí ele fez essa transfusão. Mas isso foi um caso raríssimo que ele foi curado. Não é certeza, porque o vírus, quando ele fica no corpo, não é só trocar o óleo, né? No caso, não é só trocar o sangue, né? No caso, trocou o sangue, tá novo. Não, o vírus fica incrustado dentro dos seus músculos, né? Dos seus órgãos, né? Você pode trocar o sangue inteiro, mas nesse caso ele foi curado. Ai, que benção, louco. Então tá bom. Então vamos para a atividades. Vamos ler aqui, ó. Atividade 1. A AIDS é uma doença viral que pode ser transmitida de diferentes modos. O aperto de mão é uma delas. Opa, o aperto de mão é uma delas. Eu tô perguntando aqui, ó. Se o aperto de mão se passa a doença se apertar a mão. Então eu quero que você explique sim ou não, tá bom? Explique se sim ou não. Se sim, você explica. Se não, você explica, tá bom? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, no caso da DST, atualmente são chamadas de IST. Eu expliquei lá em cima, então tá fácil também. Segundo o que você aprendeu na aula de hoje, classifique as infecções em IST causada por bactérias ou vírus. Olha, aqui já dá pra fazer uma releitura, uma relembrada aí, ó. Entra no Google, tá? E aí vocês podem lá perguntar para ele assim, ó, IST, e pesquisa, porque faz vocês
decorarem, né? Faz vocês lembrarem. Isso tudo é isso. É você tá sempre lendo outras matérias, pesquisando na internet. Isso é isso tudo, tá? Então, classifica as infecções em IST causadas por bactérias ou vírus. Então entra lá, IST causado por bactéria, tem os nomes. IST causado por vírus, tem outros nomes. Aí vocês vai pôr nos nomes aqui e você vai classificando. Fechou? 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 Fácil, né? Vocês são do nono, então vocês são espertos. Tá? A criançada já tá grandona aí e tal. E boa, tá? Então tomem cuidado com o compartilhamento das coisas, tá? Tipo, a AIDS ela passa mais pelo sangue, né? Transfusão de sangue ou sexualmente transmissível, né? Quando você faz sexo e tal. Aí você pergunta, se eu usar o banheiro sanitário, não pega. Se eu, no caso, apertar a mão lá, também não, né? Ou no caso, se você beijar a outra pessoa, só um beijinho, também não. Mas tem casos que, no caso, por exemplo, a saliva, né? Se você tiver muito contato com a pessoa e usar muita saliva, no caso, pode ser que pegue. Mas a quantidade de saliva tem que ser muito alta, né? Tem que ser muito alta. Mas mesmo assim, se bobear, você pega. Mas não só com beijinho assim, não pega, tá bom? Né? E tem que ter cuidado também, por exemplo, dentro da pessoa, se a pessoa está com gengivite, ela está com gengivite, né? Ela está com infecção na gengiva da boca, ela está sangrando, a sua boca está sangrando e você é o aidético e você morde alguma coisa ou morde um lanche, e depois você compartilha esse lanche, você come o lanche da pessoa que estava com sangue na boca e aí come o lanche, daí você come o lanche da pessoa que estava com sangue, meu Deus do céu, daí você pega. Então você tem que ficar esperto. Mexeu com sangue, fica esperto. Beleza? Então vamos tomar cuidado aí, porque as vítimas de morte por AIDS só tá aumentando e cada vez mais, e não tem cura. Uma hora mata todo mundo e aí vai virar igual o filme Eu Sou a Lenda, não sobra nenhum. Só sobra um rapaz lá só. Aquele que era imune, lembra lá que eu falei pra vocês? Só um cara só que sobra. Tem que ficar esperto. Beleza? Então fica assim então, pessoal. Até a próxima aulinha. Tchau pra vocês. Um abraço.